Olá, meus caros estudantes do canal Fale com seu professor. Nesse videozinho, eu estarei aqui abaixo porque nós faremos a parte 2 dos nossos exercícios, né? Nessa parte eu trago questões dos últimos concursos, dos concursos dos últimos anos, né? Os principais concursos do país, e questões que envolvem conhecimentos de homonímia, paronímia, né? E de ortoépia. Ir para a parte prática e enxergar o emprego desses conhecimentos no dia a dia, ok? Então, vamos lá, eu estarei aqui narrando, acompanhando vocês na resolução desse grupo de questões. Bom, em nossa primeira questão, então nós temos a frase: porque era um mau filme, foi programado para apenas uma sessão. Então temos os usos dos parônimos aí, né? E dos homônimos, mal com um, mal com L, o porquê, as 4 possibilidades de porquê, e sessão, as 4 possibilidades de sessão. Qual a resposta dessa questãozinha? Respondam para a gente passar para a próxima etapa em que iremos ter a resposta correta. Então, a nossa resposta à nossa questão é a letra E. Porque era um mau filme, foi programado para apenas uma sessão. Primeiro porquê explicativo, iniciando uma explicação, ok? Um bom filme, um mau filme, com U, né? E apenas uma sessão, ou seja, um episódio, um intervalo de tempo, ok? Uma exibição. Na nossa próxima questão, também de parônimos e homônimos, nós temos a seguinte frase: não sei a razão porque as pessoas daquela sessão espírita ficam debatendo sobre a ressurreição dos mortos, né? Então, não sei a razão porque as pessoas daquela sessão ficam debatendo sobre a ressurreição dos mortos. Qual a resposta correta das 5 possibilidades? A resposta de nossa questão anterior é a letra B. Não sei a razão por quê, por qual motivo, né? As pessoas daquela sessão, ou seja, daquela exibição, ok? Em etapas, daquela sessão espírita, fica debatendo sobre a ressurreição, com 2 S's e 2 R's, dos mortos, ok? Então, não sei a razão porque separado sem acento, as pessoas daquela sessão com 2 S, um primeiro S e depois 2 S's, espírita fica debatendo sobre a ressurreição dos mortos, ressurreição com 2 S's e 2 R's, ok? E na nossa próxima questão, nós temos a questão de um concursozinho bem atual, que foi o recente concurso do IBGE, no ano de 2019, né? O concurso para coordenador censitário sub-área, né? Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não aplicada no segundo semestre do ano de 2019, ano passado. Mais especificamente, nós temos em mãos a prova tipo 3 amarela, né? Então, na parte de língua portuguesa, questão 5 de língua portuguesa da prova 3 amarela, nós tivemos a seguinte questão: prisão de traficante mostra eficácia da inteligência policial. Compra e venda de lanchas por chefe da facção criminosa chamaram a atenção da polícia. Os termos que mostram a relação semântica, antônimos, entre compra e venda são. Então, a questão propõe e quer que você enxergue, né, a relação semântica que há entre as palavras citadas, compra e venda, dentro do texto, né, dentro do texto da frasezinha da oração colocada. Então, as possibilidades da múltipla escolha são comprovação, falsificação, hipocrisia, demonstração, certeza, dúvida, inteligência, esperteza, subordinação,
coordenação. Então, qual dessas 5 múltiplas escolhas dá a resposta correta para a questão do IBGE do ano passado, de agente censitário? Respondam, passaremos para a correção. Bom, meus caros, a nossa resposta para a questão da prova tipo 3 amarela aplicada à tarde, né, do concurso do IBGE para agente censitário de 2019 é a letra C. Então, vamos reler a questão para identificar isso. Prisão de traficante mostra a eficácia da inteligência policial. Compra e venda de lanchas por chefe de facção criminosa chamaram a atenção da polícia. Os termos que mostram a mesma relação semântica, e a relação semântica que eles querem de antonímia, né? Ou seja, de oposição, entre compra e venda, são certeza e dúvida, né? Certeza e dúvida mostram uma relação de antonímia. Uma coisa exclui a outra, né? Ou você tem certeza ou você tem dúvida. Comprovação e falsificação não exatamente são antônimos, ok? Hipocrisia e demonstração também não. Inteligência e certeza também não. E subordinação e coordenação também não. São pares antagônicos, mas não chegam a ser antônimos, né? Antônimos são coisas que são opostas, o bem e o mal. Isso sim são antônimos. Certeza e dúvida. Ou você tem uma coisa ou você tem outra. E por último, nós temos a questão 10 dessa mesma prova de língua portuguesa e agente censitário, né, do concurso de IBGE do ano passado, de 2019. Então vamos ver a questão 10 da prova de língua portuguesa de agente censitário desse ano. Então, a questão começa com um textozinho. Notícia publicada na imprensa na última semana de setembro de 2019. Tráfico da Rocinha ameaça quem joga lixo na rua. Bandidos espalham cartazes em área onde houve deslizamentos de terra nas últimas chuvas, alertando moradores para não despejar detritos em becos. Medida seria tomada porque venda de drogas é interrompida quando a região alaga, né? Então é um textozinho que vai servir de mote para a resolução da questão. Aí a questão 10. Sobre a estruturação do texto 2, que acabamos de ler, é incorreto, veja bem, incorreto, está até grifado aí em maiúscula, afirmar que a palavra tráfico é empregada em lugar de traficantes. A forma verbal houve está empregada corretamente. A palavra deslizamento deveria ser grafada com S em lugar de Z. Né? A palavra deslizamento deveria ser grafada com S em lugar de Z. O verbo despejar poderia ser substituído por jogar. A palavra região se refere aos becos em geral. Então, qual a resposta dessa questãozinha do IBGE partindo do enxerto textual que eles chamam de texto 2? Note para essa questão. Responda e vamos partir para a nossa correção. Então vamos partir para a nossa questão 10 da nossa prova de agente censitário do IBGE. Vamos relê-la. Notícia publicada na imprensa na penúltima semana de setembro de 2019. Tráfico da Rocinha ameaça quem joga lixo na rua. É o título da notícia. Bandidos espalham cartazes em área onde houve deslizamento de terra nas últimas chuvas, alertando moradores para não despejar detritos em beco. Medida seria tomada porque venda de drogas é interrompida quando a região alaga. Esse é o texto que a questão chama de texto 2. Aí a questão pede, sobre esse texto 2 acima, é incorreto afirmar, ou seja, está até em maiúsculo incorreto, está pedindo a informação que é falsa, ok? Que é incorreta. A palavra tráfico é empregada em lugar de traficantes. É incorreto afirmar isso? Com base no texto 2 lido, não, é correto afirmar isso, ok? Tráfico da Rocinha ameaça quem joga lixo na rua, ou seja, os traficantes da Rocinha que ameaçam que vai jogar lixo na rua, ok? Então, sim, a palavra tráfico é empregada em lugar de traficantes e, portanto, não é essa a resolução. B.
A forma verbal houve está empregada corretamente. Verdadeiro? Verdadeiro, né? Bandidos disparam cartaz em área onde houve deslizamento. Houve deslizamento, sem fazer a concordância, né? O verbo haver é um verbo impessoal, ou seja, um verbo que não possui sujeito, agente da ação. Ele não faz concordância, ok? Então ele fica na terceira pessoa do singular, normalmente nesses casos. Então houve deslizamento e não houvem deslizamento, ok? Então é verdadeiro que a forma verbal houve está empregada corretamente. Portanto, não é essa a resolução. A palavra deslizamento deveria ser grafada com S em lugar de Z. Deslizamento vem de deslize. Deslizamento vem de deslize. Deslize é com S ou com Z? Deslize é com S ou com Z? Deslize se escreve com Z. Portanto, deslizamento também é com Z. E, portanto, se deslizamento é com Z, é incorreto afirmar que a palavra deslizamento deveria ser grafada com S, como a letra C afirma. Então, aí nós já temos a questão que está incorreta com base no texto 2, ok? É a letra C a resposta. Só por descargo de consciência a gente vai ver a D e a E. O verbo despejar poderia ser substituído por jogar. O verbo despejar poderia ser substituído por jogar. Sim, poderia, é verdadeiro, né? Vamos ver um trechinho. Então, traficante da Rocinha ameaça quem joga lixo na rua, ok? Bandidos disparam cartaz onde houve moradores. Assim, a medida seria tomada porque alertando moradores para não despejar detritos em beco, ou seja, alertando moradores para não jogar detritos em becos. Verdadeiro, né? Sinônimo aí, sinônimo. Então, a letra D é verdadeira e, portanto, não é a questão incorreta. E a E, a palavra região se refere aos becos em geral. Medida seria tomada porque venda de drogas é interrompida quando a região alaga, ou seja, que região? A região desses becos da Rocinha, onde é tráfico de drogas. Portanto, a letra E também é correta. Então, vemos que das 5 possibilidades da múltipla escolha, apenas C, que afirma que o deslizamento deveria ser com S e não com Z, é que está incorreta e, portanto, é a resposta da questão 10 da prova de língua portuguesa, né, do IBGE, ok? Para a gente censitário do ano de 2019. Pegaram? Revisem, refaçam, primeiro respondam as questões e depois passam para verem as resoluções, ok? Até a próxima!